espaço para vocês fazerem algumas perguntas, se vocês quiserem. Da outra vez a gente deixou um espacinho também. Alguém tem alguma pergunta? Na formação das nossas emoções, mais ou menos, com qual idade a gente começa a ter consciência assim, de que tem medo? Olha, ter consciência e sentir o medo são coisas diferentes, né? Oi? A consciência de que tem medo. Olha, eu diria assim, que a partir do momento que a gente começa, porque o medo, como ele é uma função, deixa eu levantar essa ver. O medo, como ele é uma sensação, né? A emoção, quando ela acontece na gente, a gente dá um sentido com a palavra. Os animais não fazem isso, eles só sentem. Né? Então eles sentiram medo, se comportaram em relação a esse medo, entenderam que aquilo que estava dando medo neles não está mais na frente deles, visualmente, o barulho parou, não está ali, acalmou. Na hora eles acalmam. Você vê esse cachorro, né? Pronto, acabou. Né? Então o que acontece? A gente sente a emoção e como somos, né, seres humanos, temos a necessidade de nomear essa emoção. E aí a gente começa a nomear a emoção em relação a algo. Então, eu não sei te dizer assim qual a idade, mas eu acho que a partir do momento que você constrói palavra e raciocínio, porque não tem a ver com pensamento, né, estruturar um pensamento, e raciocínio, acho que você já pode entender em relação ao que você está tendo medo. O cachorro latiu, a criancinha, né? O cachorro latiu. Um cachorro enorme, maior do que ela, mostrou os dentes. Medo au, né? Nem lembro mais como é. Medo au. Então, ela pode já entender ali que ela tem medo de cachorro. Mas ela pode não ter, por isso que eu falei, ter consciência é outra coisa. Né? Então, você ter uma consciência de que aquilo aí já seria algo. Aí já seria algo mais elaborado. Olha só, e não seria algo assim implícito ao ser humano, o medo implícito à subsistência, à sobrevivência no ambiente? Não, sempre. É básico, é físico, né? Não existe ausência de medo em ninguém. Né? Todo mundo tem medo. Medo, ansiedade, paixão, é bom ter alegria. Eu entendi o que ela falou. Entendi. Se a gente parar para pensar, assim, a gente tem os cérebros mamíferos, né? Assim, a gente sente esse medo desde que existe uma existência nossa nesse mundo. Então a gente tem que ter medo para sobreviver, para sair correndo do predador, para você tem fome, tem medo de morrer de fome. Então todo mundo tem medo. Agora, a partir do momento que a gente pensa, tem medos que você tem que eu não tenho. São medos diferentes, medos distintos, mas de fato, quem não tem medo de ser atropelado? Quem não tem medo de ser atropelado? Né? Quem não tem medo de passar fora? Quem não tem medo, sei lá, de uma arma apontando para a cabeça? Sim, são medos comuns, que tem a ver com a sobrevivência, mas tem alguns medos que são medos mais subjetivos, que aí é diferente. Aí a gente pode entender que tem a ver com toda aquela história das crenças que foram instaladas. Uma nuance muito grande, né? Oi? Uma nuance muito grande de medo, né? Muito grande. Ter medo de chamar a atenção. Eu sempre tive medo de chamar a atenção. Eu gostei de chamar a atenção. Estou aqui. Na terapia funcionou. Porque minha mãe me colocava no centro das coisas. Eu falava, mãe, para, pelo amor de Deus. Eu sou introvertida, ela é 100% extrovertida. Nós fomos criados com medo, né? Isso aí. Cristian. Fala, Cristian. Só porque o que eu estou falando agora foi o enfim, então da verdade, né? E da verdade na ciência, da verdade na filosofia, na matemática. E eu acho que é muito isso que estuda com o medo que o Paulo falou, que existem camadas que são necessárias. Você dominar as coisas é um fio que te coloca na terra. A gente está dentro desse corpo físico, que só de existir nos limita, é necessário também. Então é como se fosse tudo isso, essas camadas todas que a gente vive, da verdade mais concreta, que eu enxergar essa cadeira e achar que é para
e assim eu aprendi, tem uma função. E é como se cada camada que a gente fosse vivendo nos permitisse um caminhar diferente. A gente só se organizou como sociedade porque a gente tornou coisas concretas. Né? Então, assim, existe beleza até nisso. No concreto que a gente precisou para se relacionar. No medo concreto que você acabou de falar, né? No medo da gente ser extintivo, do atropelamento, né? Isso aqui torna a vida possível. E como que a gente se organizou como sociedade? E que nos dá a possibilidade, nos bens estímulos nossos, de extrapolar o pensamento para além do que a gente pode dizer. E essa questão de você parar e pensar assim, o que será que existe? Para além do significativo. O que será que a epigenética é? Ela está nos ensinando. A epigenética, viu? Né? Nós sobre esse assunto para você. O meu pensamento vai fazer acontecendo comigo. Mas antes disso, a gente precisou daquelas caixinhas concretas para que a gente existisse, né? Para que a gente se organizasse, para que a gente evoluísse. Então, assim, é só para comunicar que é muito bonito tudo isso. Não importa em que camada que a gente esteja. Né? E eu acho que talvez a verdade seja uma busca eterna, né? Assim, nas eternidades, eu gosto da eternidade no plural, né? Quando você pensar, as eternidades são todas as possibilidades que existem. Pode passar por influência, pode passar por justiça. Tem que existir, senão a vida não faz sentido. Mas é só comentar isso, porque esse texto que você faz no futuro, né? Falando das verdades, de várias vertentes, traz todas essas possibilidades. A gente precisa de concreto, senão a gente não dá conta da vida, né? Não existiria como sociedade. A grande característica da nossa forma de manifestar a existência enquanto espécie é a nossa habilidade de construir códigos e nos nortear por esses códigos. A gente não teria desenvolvido tudo que a gente desenvolveu se não fosse essa negociação, essa capacidade, essa negociação. Né? Exatamente isso. A formação do concreto ele é muito importante. A gente precisa o tempo inteiro renegociar o concreto. A discussão da relação do sujeito-verdade hoje, colocada em alguns grupos na filosofia, é uma discussão que parte de mais ou menos 3 formas de pensar a verdade. Você tem a verdade dogmática, que é uma verdade una, absoluta, que são aquelas pessoas que acreditam que aquilo que elas sabem é a verdade das coisas e pronto. É muito característico das verdades religiosas, por exemplo, né? Tanto que você precisa ter fé, é isso e pronto. Né? E a fé está um pouco associada a esse tipo de crença, é essa verdade. E se aparecer um grupo que tem uma outra verdade, vamos exterminá-lo. Esse é um problema do dogmatismo, né? Por quê? Porque se eu tenho a verdade e o que ele tem é diferente do que eu tenho, logo o que ele tem é a inverdade, é a mentira. Então eu preciso destruir a mentira. Quando a gente começou a perceber que a verdade era uma coisa, a verdade é relativa, que a verdade é contingente, que esse concreto que a gente organiza de diferentes contextos socioculturais vão manifestar diferentes verdades, tem um grupo que fala, cara, isso aqui não serve para mim, então zera tudo. Ele não acredita simplesmente em verdade nenhuma. Ele zera. Ele é... Como é que eu esqueci a palavra. Tem uma palavra para isso, o sujeito que não acredita em verdade nenhuma. Não, não é cético não. O cético ele tem dificuldade com a palavra, tem uma palavra. Nihilista. O que é um nihilista? O nihilista ele não acredita em verdade alguma. Agora, esses são 2 extremos, né? O extremo da verdade dogmática e o extremo da verdade alguma. E o que a gente faz é pensar uma terceira possibilidade, que é a verdade plural. Dá muito mais trabalho. Por que ele dá muito mais trabalho? Porque a gente tem que organizar os delírios. E aí a gente só organiza o delírio em assembleia. Então a gente tem que se encontrar para organizar o delírio. O que está acontecendo hoje, agora politizando um pouco a nossa conversa? As redes sociais, como eram as grandes difusoras de telecomunicações, são pequenos grupos que precisam que a gente não se encontre, precisa que você não conheça teu vizinho,
precisa que você não conheça ninguém do teu bairro, que não se encontre mais, precisa que você não leve mais a sua cadeira de balanço e fique tricotando a vida dos outros na porta da tua casa, até ensina que é feio fazer isso, ou seja, a verdade ela não é mais negociada aqui, ó, ela é negociada dali para baixo. E propagada de uma forma falsa. Mas não é um falso que a gente está protegido para ele, é um falso que vai soar como verdadeiro, é um padrão estético, é um padrão de comportamento, são demandas que vão criando na gente um distanciamento. Vou te cutucar aqui. Um distanciamento entre o real e o virtual tão grande que a gente fica frustrado e com medo de não saciar aquele real, e aquele virtual. Júlia, você quer tentar alguma coisa? Luísa, desculpa, Luísa. Falando sobre o assunto das crianças centrais, a estava comentando, eu tinha uma dúvida, como é que algumas situações estão, às vezes, passam em detalhe assim, na nossa vida, como o seu paciente comentou que o pai dele falava que a empresa era dele, que o crédito na empresa era dele, era algo que fazia ele pensar, ele não tinha credibilidade sobre a empresa do crescido. E logo todas as ações dele, como ficar preocupado de não dar o dinheiro dele, de esconder sempre e tudo mais, como é que essa fala do pai fez ele pensar toda a maneira como ele agia, fazia a coisa central, nem ele percebia qual era o pensamento dele. E também o caso que você citou de você, por exemplo, você não vai para o shopping, você para o shopping você não gosta de comprar uma cultura, eu não faço questão. Qual é o processo que você tem que descobrir a origem desse mundo? E como é que a gente, muitas vezes, a gente não está consciente da verdadeira origem dele? Acho que eu entendi sua pergunta da seguinte maneira, assim, como que a gente faz para entrar em contato com as crianças centrais? Seria mais ou menos como elas isso. fazem batido, sabe? Então, olha Por que só. demora tanto? No momento que a gente vive no automático, né? Eu acho que, assim, quem já experimentou fazer terapia tem um antes e um depois, de uma maneira sobre pensar sobre a própria vida e perceber a vida, as pessoas ao seu redor. Eu acho que isso é uma coisa, né? A gente vai vivendo no automático e vai acreditando que a gente é daquele jeito, só que a gente está sendo daquele jeito. No momento que você começa a se incomodar, que entra em sofrimento, a tendência é a gente querer começar a mudar alguma coisa. Mas a gente muda porque está doendo. Precisa... Quantas pessoas chegam na terapia e falam assim, ai não, porque eu voltei, porque tá difícil. Eu falo, não, por que não volta quando tá fácil, que é mais fácil? Aí evita o difícil. Agora eu vou sair na terapia porque tá tudo bem. Eu vou lá daqui a 6 meses para voltar. Né? A gente acaba entrando no automatismo e não se dando conta que muitas coisas que a gente vive é uma repetição. E essas repetições, elas levam a gente a um determinado lugar que a gente quase não percebe, a não ser que a gente sofra. Quando a gente sofre, quando passa a incomodar, quando minha filha fala que eu estou me vestindo como uma adolescente, quando eu começo assim, né, me chamam para dar palestra, eu não vou porque eu tenho medo, e eu quero ultrapassar aquilo, aí eu começo a parar para pensar, por que eu não consigo fazer isso? Por que eu penso sobre isso? Aí, em terapia, né, assim, a gente pensa sozinho, conversas de bar, em terapia você começa a ser confrontado com perguntas diferentes do que com amigos, perguntas que a gente mesmo se faz. E aí você vai começando a elaborar e entrar, é o que a gente chama de aprofundar. Né? Você vai aprofundando e fazendo contato, porque a terapia cognitiva nomeia como criança central, poderia ser inconsciente, para psicanálise, enfim. Né? Poderia dar diversos nomes, vamos dizer assim. Eu acho que a grande capacidade que a gente pode ter de uma consciência garantida é quando você consegue abandonar alguns conceitos e valores que não são seus, eram dos seus avós, dos seus antepassados, e você restaura aquela história. Sabe, criança pequena que a gente pede para dar outro final para Chapeuzinho Vermelho ou Patinho Feio? É restaurar essa história.
É igual o restaurador mesmo, vai consertar aquilo que estava gasto, que já não servia mais. Que acho que entra um pouco a palavra sincera, né? Que na mitologia vem do cieniceira, limpo, sem rachadura ou sem consertar com a cera que vai derreter depois. Então, quando você tem esse autoconhecimento, né, você sabe do que você gosta e do que você não gosta. Porque você tem o livre-arbítrio de fazer escolhas. Ou vai para um lado ou vai para o outro. E tem tanta coisa no meio disso, gente. Pessoas que a gente tem medo de desagradar. Eu tenho uma paciente, por exemplo, né, que ela não se separa porque ela pensa: o que eu vou falar para meu pai e para minha mãe? Eu não posso desonrar a família, sabe assim? Né? E aí, assim, para falar sobre medo e fechar, acho que a gente não tem mais tempo. Minha filha chegou um dia, minha filha está na faculdade, fazendo direito no terceiro período, tem 19 anos. Quando ela estava iniciando a minha escolha dela na faculdade, ela veio de crise chorando. Aí olhou para mim e falou assim: mãe, eu falei, cara, o que aconteceu? Ela fala assim: eu sou um drama, né? Eu falo, né? Ela falou assim: eu falei, o que aconteceu? Ela falou: eu tenho muito medo de te decepcionar. Eu falei: ah, mas o que você tem medo? O que você quer, né? Eu tentei entender, cortando a história. Ela falou assim: mãe, eu quero fazer tudo certinho. Eu quero estudar. Ela está no terceiro ano, Enem, passa. Eu quero estudar, aí eu quero entrar na faculdade. Aí na faculdade eu quero encontrar uma pessoa, né, um namorado. Aí eu quero começar a trabalhar. Quando eu começar a trabalhar, cara, é muito engraçado. Quando eu começar a trabalhar, eu quero me casar. Aí depois que eu me casar, que eu já falei pra ela, tá com 200 anos já, né? Depois que eu me casar, aí eu vou viver um pouco, né, com meu marido. Quando eu tiver estrutura para ter um filho, aí eu vou ter um filho. Eu olhei para ela e falei: minha filha, isso é uma decepção para você, né? Aí eu falei: por quê? Eu falei: minha filha, eu estava namorando, terminei meu namoro, descobri que estava grávida. Seu pai chegou o telefone na minha cara, nem na faculdade eu estava. Aí fui para a faculdade, depois eu fui para a faculdade, depois eu me formei, depois eu me casei e ainda me divorciei. Ou seja, você tinha que fazer, eu brinquei com ela, você tinha que fazer muito pior que isso para me decepcionar. Não precisa ter esse medo. É o medo que a gente tem daquilo que incutiram na nossa mente, que a gente tem que ser. Né? E ela, por um modelo, ela não pensou que a minha história foi exatamente aquilo que ela não quer ser. Seguir padrões convencionais. Só que alguém convencional, fiz tudo na sociedade ao contrário. Mas ela me olha e me vê uma mulher adulta, estruturada, que ganha bem, que mora sozinha, que dá conta de tudo. A imagem parece que eu fiz tudo certinho. Eu fiz tudo ao contrário. Não como você está falando. Então, pessoal, agora são 21. Infelizmente, né, chega ao final. E tanto falar do medo, né, a gente percebe algumas coisas que o medo é meio que instituído a você, né? Você é condicionado ao medo. Uma vez escutei uma frase que eu guardei para sempre, que me ajudou muito em relação aos meus medos. O medo vem da palavra que te fala. E a frase é assim: o que você faz com as palavras que te falam? A gente que dá o valor ao significado das palavras que falam pra gente. Escolhe o coração da gente agora. Fechado. Eu pedi para ele tocar essa música, para ele ensaiar. Quando ele mandou para mim, ele ensaiou e mandou para mim um áudio. No meio da tarde eu chorei quando eu escutei. Chega de tentar dissimular, de disfarçar, de esconder o que não dá mais pra ocultar. E já não posso mais calar, já que o filho desse olhar foi traidor, me entregou o que você tentou conter, o que você
viajar em tudo aquilo que é viver, eu quero mais. É minha briga, essa vida é letra assim. Como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã, nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo, então eu chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando, feito louco, alucinada e criança, sentindo meu amor se derramando, não dá mais pra segurar, explode o coração. Nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo, então eu chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando, feito louco, alucinado e criança, sentindo meu amor se derramando, não dá mais pra segurar, chora de coração. Porra, essa